Adicionar chuva a uma imagem pode ser uma ótima maneira de dramatizar ou simplesmente definir o clima de uma composição. E qual é a vantagem disso? Ao criar esse efeito, você não corre o risco de danificar sua câmera se estiver tirando uma foto debaixo de chuva. É exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir que se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita também, já deixa seu like, porque com certeza vai ajudar muito o canal. Não esquece de assistir o vídeo até o fim, para que você não perca nenhuma dica ou macete que eu vier a passar durante o vídeo. Então vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir o arquivo que eu vou trabalhar para criar esse efeito de chuva. Então vou clicar aqui em abrir do computador. Vou pegar o arquivo que se chama Garota com Sombrinha. Fique tranquilo que esse arquivo vai estar na descrição do vídeo e você pode baixar para poder acompanhar passo a passo juntamente comigo. Vou clicar no botão abrir. A próxima etapa é adicionar uma nova camada a essa minha composição. Eu vou mudar aqui o nome da única camada que eu tenho, né, que está como background. Eu vou chamar de modelo para que a gente possa documentar bem aqui o projeto. E aí sim, eu posso vir aqui no botão nova camada, dar um clique e ele vai adicionar uma camada totalmente transparente. Vou mudar o nome dessa camada, vou dar 2 cliques nela, eu vou chamar ela de chuva. Bom, então, camada de modelo pronto, camada de chuva pronta. Vamos então fazer o seguinte, eu vou desabilitar a camada do modelo por enquanto e eu vou preencher essa camada chuva que está transparente com um fundo preto. Já ensinei várias vezes como fazer isso aqui em outros vídeos e eu vou usar uma técnica bem mais prática, bem mais rápida, que é clicar aqui no menu editar, preencher e aqui na caixa preencher eu vou escolher preto e vou dar OK. Tá, Maurício, você está preenchendo essa camada de preto por quê? Porque para eu poder criar a chuva, é uma chuva, querendo ou não, artificial, né? Que eu vou tentar deixar o mais parecido com uma chuva real. Eu vou ter que criar aqui uma espécie de ruído, para que eu transforme esse ruído em gotas, né? Ou gotículas de chuva. Então eu preciso preencher essa camada com a cor preta para que eu possa gerar esse ruído. Se a camada tivesse transparente, eu não ia conseguir criar ruído algum. Então agora eu vou clicar aqui no menu filtro, ruído, adicionar ruído. Feito isso, já dá para perceber que ele acrescenta, né, uma sujeira aqui na área preta da camada. Eu vou definir aqui o valor na caixa quantia de 25%. Então, estou colocando 25% de ruído. Perceba que ele está gerando um granulado, né? Eu não quero que seja uniforme, porque quando eu crio um ruído uniforme, esse ruído ele é sequencial. Então, é como se ele estivesse descendo um abaixo do outro. Eu não quero isso. Então, eu vou mudar a distribuição para gaussiano. Você percebe agora que ele deixa um granulado não sequencial. Está tudo embolado, né? Fica muito mais legal. Só que eu não quero ele colorido. Eu quero ele monocromático, ou seja, preto e branco apenas. Então eu vou clicar aqui em monocromático e eu vou ter esse ruído só com preto e com branco. Feito isso, vou dar OK. Dá para perceber que o ruído está muito pequeno, né? Então vai ficar difícil de fazer gotas de chuva, ou pelo menos tentar aparentar a chuva com os pixels nesse tamanho. Então a gente vai fazer uma pequena mudança. Eu vou dimensionar esse ruído ao ponto de que ele fique um pouco maior do que ele se encontra no momento. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Então eu vou vir aqui no menu editar, transformar, escalar. Primeira coisa que eu vou fazer para poder manter a proporção é clicar nesse botão. Então vou dar um clique e agora sim, o valor que eu digitar na largura vai estar disponível na altura. Então eu vou dar
um valor de 300. Vou clicar aqui na caixa da altura e automaticamente ele aumenta. Ah, Maurício, mas eu não estou percebendo que aumentou. Se eu der um Ctrl menos aqui, você vai ver que ele está muito maior. Aproximar aqui com o Ctrl+, observe como ele aumentou de forma substancial o tamanho dos pixels, né? Você pode aumentar um pouco mais ou diminuir, isso vai depender muito qual tamanho do pixel você quer utilizar. Vou dar um Ctrl menos aqui, um pouquinho mais, para explicar uma coisa. Observe que, pelo fato de eu ter aumentado o tamanho aqui da informação da camada, obviamente está mostrando uma parte dentro da composição e o resto fora. E não é interessante que eu fique com essa borda, porque não vai me servir de nada e só vai estar ocupando espaço no meu projeto, vai deixar mais pesado, né? Então eu vou me livrar desse excesso aqui. A forma mais fácil e rápida de se livrar desse excesso é fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no botão para confirmar essa alteração do tamanho. Vou dar um Ctrl mais aqui para aproximar um pouquinho. Vou pegar a ferramenta de seleção retangular e vou selecionar aqui toda a área dentro da minha composição. Perceba que eu só estou pegando essa área que me interessa. Vou pressionar Ctrl J para que uma nova camada seja criada. E agora nessa nova camada, observe que quando eu usar o Alt Ctrl T para fazer a seleção, ele não está pegando mais toda aquela área, ele está pegando apenas a área que eu dupliquei. Já se eu fizer, deixa eu cancelar aqui, se eu fizer isso na camada chuva, Alt Ctrl T, um Ctrl menos aqui, observe que ele está pegando toda a borda. Então isso não é interessante para nós. Eu vou então apagar essa camada chuva aqui e vou nomear a camada 1 agora como chuva. Poderia até não ter feito isso anteriormente e só ter feito agora, mas sem problema. Vou dar o Ctrl 0 aqui e tá aí, ó. Eu tenho a modelo e eu tenho a simulação aqui, pelo menos o embrião da minha chuva. Próxima etapa, eu vou mudar o modo de mesclagem, porque eu não posso deixar essa camada dessa forma, né? Senão eu não vou conseguir enxergar o que tem por trás dela. Então eu vou mudar aqui o modo de mesclagem, que está normal, para tela. Com isso, eu já consigo ver o que está por trás. É claro que eu estou vendo uma série de granulados, né? Fica até um efeito legal se quiser fazer para uma outra coisa, mas não se parece com chuva a princípio. Então eu vou precisar melhorar isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer para poder melhorar é aplicar um desfoque de movimento. Mas antes de eu fazer isso, eu vou transformar essa camada chuva num objeto inteligente. Por quê? Porque sendo um objeto inteligente, eu consigo aplicar efeitos e filtros preservando a camada. Ou seja, a qualquer momento que eu quiser, eu posso habilitar, desabilitar, mudar a configuração dos efeitos e dos filtros que eu aplicar. Então é muito simples fazer isso. Vou clicar com o botão direito na camada chuva e vou escolher converter em objeto inteligente. Com a camada chuva selecionada, agora eu vou clicar em filtro e vou escolher borrão, desfoque de movimento. Dessa forma eu vou aplicar um desfoque exatamente nesses pixels do ruído, né, que eu criei. Então a primeira coisa que eu vou determinar é o ângulo, né, de onde vai partir. O desfoque de movimento, ele vai pegar cada pixel e vai dar uma borrada, como se eu estivesse pintando a lápis, fazendo a chuva com traços. Eu quero então que a chuva venha nessa direção. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar o ângulo para determinar de onde vai vir as pinceladas, né, que vão gerar o desfoque. Eu vou querer ele mais ou menos, vou clicar aqui no ponteiro. Como o guarda-chuva ele está, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá a janela, tá nessa posição, não tem sentido a chuva vir para cá, né? Senão ela estaria com a chuva toda no rosto. Então eu quero que a chuva venha nessa direção aqui. Então eu acho que 50, o ângulo de 50 graus tá ótimo. Então ele vai vir nessa direção aqui. E a distância é a distância de um pixel para outro. Então quanto maior a distância, olha só como ele vai ficando achatado. E ele vai começar a borrar. Eu vou deixar aqui uma distância de acho que 40, 42. Tá ótimo. Então ele já gera aqui um chuvisco, né? Quanto menor, menos riscado fica. Quanto maior, mais riscado, né? Mais próximo esse riscado se torna. Então eu quero que ele tenha uma distância não tão grande, então eu vou deixar aqui nos 40. Aqui não é uma chuva tão forte, né? Aí vai uma dica. Se você quiser gotas mais grossas, naquela etapa onde eu estava aumentando o tamanho do ruído, ao invés de usar 300%, você pode usar 500, 400, 600, e aí você vai testando para encontrar, né, o tamanho de gota que você quer simular da chuva. Eu vou dar o OK e beleza.
Agora perceba que a chuva, olha só como é que a imagem ela é, principalmente nessa parte central, ela é vibrante, né? E com a chuva sendo aplicada, eu acabo deixando a imagem sem tanto contraste. Então a gente vai mudar isso, né? Aplicando uma camada de ajuste. Então eu vou clicar aqui embaixo no botão Nova Camada de Ajuste e vou escolher a opção níveis. Se você nunca usou camada de ajuste do tipo níveis ou de curvas, tem 2 vídeos aqui no canal onde eu explico como usar tanto os ajustes de curvas quanto de níveis. Aqui no painel de níveis, que agora aparece aqui em cima, eu vou trazer esse primeiro quadradinho aqui para o início dessa informação aqui do histograma. Vou deixar ele bem aqui, veja que já deu uma escurecida legal. E vou trazer aqui a parte clara para mais ou menos aqui, 199. Então, veja que já aumentou o contraste, já deu uma separação bem interessante entre a imagem de fundo, a modelo, e a chuva. Olha só, antes e depois. Só que essa camada de níveis, ela tá aplicando tanto na chuva quanto na camada modelo. Eu não quero isso. Então eu vou ocultar aqui a janela de propriedades da camada de ajuste de níveis. Vou dar um clique aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima da camada níveis e vou escolher máscara de corte, porque dessa forma ele vai aplicar apenas a camada de ajuste de níveis à chuva. Eu vou até mudar esse nome, vou dar 2 cliques aqui, vou chamar de contraste. Acho que tem mais a ver. Já deu uma valorizada aqui na imagem. E aí você pode ajustar. Se você quiser editar, basta dar 2 cliques aqui no ícone. E aí você pode fazer uma edição, né? Deixar um pouco mais evidente a chuva. No meu caso aqui, diminuir aqui um pouco mais a parte branca e a chuva ficou um pouco mais nítida, né? Então se eu puxar aqui, eu acabo escurecendo um pouco mais as gotas, né? Então eu acho que fazendo a alteração aqui para 150, pouquinho, 150, acho que tá bom. Vou fechar, tá ótimo. Agora perceba que a chuva, ela tá batendo na modelo também. Deixa eu aproximar aqui com zoom, letra Z pressionada, botão esquerdo, vou arrastando e eu consigo aproximar, né? Olha só. Tá adiantando de nada, né? Essa sombrinha, esse guarda-chuva tá batendo aqui no rosto dela. Então eu preciso dar um sumiço nessa chuva, não tem sentido. Então toda essa área daqui eu preciso fazer essa chuva desaparecer. Então ela está usando aí uma sombrinha furada, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar uma máscara. Eu fiquei muito surpresa quando eu tive acesso às aulas do curso, porque é muita coisa, do iniciante, intermediário, avançado. Tem Illustrator, tem CorelDRAW, tem o Photoshop mesmo. E coisa ali que eu nem sabia que existia. Então é uma parada muito séria e profissional. Então se você colocar a cara e estudar, só que são muitas aulas, bastante aula, muito conteúdo. O que mudou pra mim é que agora eu tô conseguindo fazer, já tô conseguindo realizar os primeiros trabalhos, tô conseguindo contato com os clientes. O que eu mais gostei do curso é que ele tem muita prática, né? Então você vê a teoria ali, mas não vê muita técnica, que é uma coisa que pra gente, que principalmente no meu caso, que não tem conhecimento técnico, facilitou bastante. Mas vai pra prática, ensina bem as ferramentas, como funcionam, e eu tô gostando bastante e já tô conseguindo os resultados interessantes. Então aqui na camada chuva, eu vou chegar aqui no botão adicionar máscara de rasterização, ele adicionou. E agora com a ferramenta pincel e com a cor preta selecionada, eu vou com a barra de espaço, eu posso arrastar, né? É sempre interessante que você esteja com um zoom um pouco mais próximo, que aí você consegue enxergar melhor. Com a barra de espaço eu vou me locomovendo pela imagem. Então observe que com o brush eu consigo apagar. Você pode ir aumentando ou diminuindo o tamanho do brush. Eu estou usando aqui a tecla Alt. Quando eu estou com ela pressionada, eu consigo aumentar ou diminuir, movendo o botão direito do mouse para a esquerda, para a direita. E se eu movimentar para cima e para baixo, eu posso aumentar e diminuir a dureza. Então eu vou aumentando e diminuindo à medida que eu achar necessário. E eu vou fazendo agora essa limpeza. Aqui nas bordas você vai ter um pouco mais de cuidado, né, para não apagar a chuva, né, que está fora da área do guarda-chuva. Mas fora isso, você pode ir passando com um pincel um pouco maior. Ótimo. Olha só no cabelo, no rosto dela.
pode até deixar aqui um pouquinho nessa parte do cabelo, vamos imaginar que estivesse fora, para dar um realismo um pouco maior. A parte de dentro da sombrinha também, né? Preciso cuidar. E a parte dessa borda aqui também. Isso vai dar o realismo, né, na composição. São detalhes. E os detalhes fazem toda a diferença quando a gente está fazendo a manipulação de uma composição. Dá o Ctrl 0 e agora sim tá bem melhor, né? Segurar o Shift aqui para clicar na máscara, eu consigo ver, né, o antes. Se eu segurar o Shift e clicar de novo, e o depois, ó. Então, o Shift clicando na máscara, ele esconde tudo aquilo que eu mascarei. Shift clicando na máscara de novo, ele exibe a minha máscara, né? As áreas que eu ocultei. E aí você pode, com a camada chuva selecionada, se você achar que tá muito forte ou tá muito nítido, você pode aqui na caixa de opacidade diminuir um pouco mais, né? Ou deixa ela em 100% ou dá aqui uma diminuída para ficar um pouco mais suave. Eu acho que 75% tá de bom tamanho e cria um realismo um pouco maior. Não é uma tempestade, é apenas uma garoazinha que foi adicionada aqui a essa imagem. Olha só como ela era antes e agora com o efeito da chuva e também com contraste adicionado. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como inserir chuva a uma imagem, né, e criando uma composição bem bacana. E se você gostou desse vídeo, então por favor compartilha, né, com o maior número de pessoas que você puder, para que a gente possa fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Estamos chegando próximo dos 1000 inscritos. Espero que no momento que você estiver assistindo esse vídeo a gente já tenha ultrapassado esse número, mas se não, eu conto com a tua ajuda para divulgar esse trabalho e poder ajudar outras pessoas também a aprenderem um pouco mais sobre essa ferramenta. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.